Boa noite, veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 17 de agosto. A prisão da cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio. Segundo a Polícia Federal, o secretário Rafael Montenegro negociava com a maior facção criminosa do estado. Na capital do Pará, é suspensa a vacinação contra a Covid por falta de doses. A funcionária de um mercado no Distrito Federal é presa e acusada de racismo. A acusada, a vítima e uma testemunha foram demitidas. E ainda um atleta paralímpico que treina numa fábrica abandonada em Pernambuco vai representar o Brasil em Tóquio. É agora aqui no Brasil TV. Uma operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal prendeu hoje a cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, a SEAP. Um dos 3 presos é o secretário Rafael Montenegro, que foi exonerado. Segundo a investigação da PF, ele foi com assessores até um presídio de segurança máxima no Paraná para negociar uma trégua com uma facção criminosa do Rio. Rafael Montenegro, que comandava a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, foi preso em casa na Urca, na zona sul da cidade, hoje de manhã. Ele tinha sido nomeado em janeiro por Cláudio Castro, do PL, então governador em exercício, efetivado no cargo em maio. A PF apreendeu no apartamento de Montenegro R$150 mil, mais de 4 mil euros, 4 mil libras esterlinas e 5 mil dólares. Wellington Nunes da Silva, subsecretário de Gestão Operacional, e Sandro Farias Jimenez, superintendente da SEAP, também foram presos. A Força-Tarefa, com a ajuda do Ministério Público Federal e do Departamento Penitenciário Federal, apurou que a cúpula da Secretaria negociava com chefes de uma das maiores facções criminosas do Rio a volta ao estado de criminosos presos na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Segundo as investigações, Rafael Montenegro teve pessoalmente encontros com presos em Catanduvas, entre eles o traficante de drogas Marcinho VP. No mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, consta que a conversa com os detentos indica que Rafael intercederia a favor do retorno dos detentos para prisões no Rio, para que eles continuassem comandando com maior facilidade suas atividades criminosas de dentro da cadeia. Em troca, os presos dariam uma trégua em determinadas atividades criminosas, a fim de que prevalecesse perante a sociedade e as autoridades de segurança pública uma falsa sensação de tranquilidade social. Em um trecho da conversa gravada entre Rafael e Marcinho VP, o secretário diz: "Ninguém tem a expectativa que você vá para o Rio para largar a vida. A gente tem consciência dos compromissos que você tem com seus irmãos. Agora a gente também sabe que você é um cara que no Rio, pode baixar a poeira." Marcinho VP responde: "Verdade." E Rafael continua: "Você é um cara que talvez você seja o cara mais importante que o secretário de Segurança Pública no Rio." De certa forma, apesar da gravidade, da sensibilidade, eu diria que o poder público, os órgãos responsáveis pela segurança pública, souberam lidar com o tema e reagir à altura para debelar essa prática ilícita. As investigações apontam que os servidores também permitiam a entrada de pessoas e itens proibidos nas unidades prisionais aqui do Rio. Além disso, eles soltaram de forma ilegal Wilton Carlos Quintanilha, o Abelha, considerado um criminoso perigoso. A Secretaria de Administração Penitenciária tinha sido avisada que contra ele tinha um mandado de prisão pendente. Segundo as apurações, o próprio Rafael Montenegro teve pelo menos 2 encontros com o Abelha antes dele ser solto. De nada adianta investigar, a polícia investigar, o Ministério Público denunciar, a Justiça eventualmente condenar, se no âmbito do cumprimento de pena não se tiver o rigor necessário. O governador Cláudio Castro disse que a prisão de Rafael Montenegro não mancha a imagem do governo. E quando a pessoa erra, o que o governador tem que fazer é não ter compromisso com erro. E eu não tenho nenhum compromisso com erro. E o que eu garanto para a nossa população, esse governo não faz acordo, esse governo não tem leniência, esse governo combate a criminalidade, inclusive se ela estiver no secretariado. Se tiver alguém no secretariado que cometa erro, essa pessoa será punida. 33 agentes participaram da operação. Foram 5 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. O delegado federal Vitor Hugo Poubel vai assumir o lugar de Rafael Montenegro.
Nós não conseguimos contato com as defesas de Rafael Montenegro, Wellington Nunes da Silva e Sandro Faria Gimenez. Uma força-tarefa fez uma operação contra uma quadrilha que agia em Minas Gerais e também em São Paulo. Esse grupo é suspeito de tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro. Durante as investigações, os policiais perceberam que os criminosos também vendiam diamantes falsos. Os policiais prenderam 28 pessoas e apreenderam carros de luxo, lanchas e bloquearam bens que estão avaliados em 13 milhões de reais. A gente vai ver agora uma imagem de uma perseguição lá em Taguatinga, no Distrito Federal. O homem roubou um carro e saiu em disparada até ser preso pela polícia. O carro roubado foi visto na via Estádio entre Ceilândia e Taguatinga. Os policiais deram a ordem de parada, mas o motorista desobedeceu e acelerou. Tá vazando, Chico, tá vazando. Tá se evadindo aqui no prefeito de Rotan. Na fuga, o motorista bateu em 2 carros e depois em um ônibus. Bateu! E ele quase atropelou pedestres que estavam em uma parada de ônibus. A fuga não parou por aí. O homem de 26 anos continuou a pé, mas foi perseguido e preso pelos policiais. Ele foi levado para a delegacia de Taguatinga Centro, onde foi autuado pelo roubo do carro que estava estacionado perto do Hospital Regional de Samambaia. Olha, na Bahia, criminosos explodiram uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Foi durante a madrugada de hoje. Hoje foi dia de recolher os cacos em Amélia Rodrigues. A agência da Caixa Econômica Federal da cidade ficou completamente destruída depois de mais um ataque. O terceiro na história da agência, que fica na Praça Matriz, entre uma farmácia e uma casa lotérica, e perto de uma escola. Segundo o relato dos moradores, os criminosos chegaram a bordo de 4 carros. Além de tiros, ainda deu para ouvir 3 explosões, sendo uma delas mais forte. Tudo isso em plena madrugada, entre as 2h30 e as 3 horas da manhã. Na verdade, foram 3 explosões, né? As 2 primeiras foram um pouco fracas, mas na terceira, realmente, a terra tremeu. Inclusive, a própria minha residência danificou um pouco o telhado dela, que fica aqui nas mediações do banco. Por pertencer a uma instituição da União, a Polícia Federal investiga o caso e algumas equipes já estiveram no local. Ainda não se sabe o paradeiro dos bandidos que fugiram depois da ação. A polícia também não sabe se eles conseguiram chegar ao dinheiro nem o quanto pode ter sido levado. Segundo o Sindicato dos Bancários da Bahia, já são 35 ataques a agências em todo o estado este ano, sendo 24 no interior e 11 na capital. O último foi no dia 6 de agosto, em Conceição da Feira, a 40 quilômetros de Amélia Rodrigues. Em Salvador, o ataque mais recente aconteceu no dia 4, quando criminosos tentaram explodir a agência da Caixa de Fazenda Grande do Retiro. Vamos falar agora sobre o coronavírus. A rede SUS do Rio de Janeiro está com quase todos os leitos de UTI para a Covid-19 ocupados. Para tentar evitar um novo colapso nesse sistema, as autoridades de saúde querem a terceira dose para idosos. Inclusive autorizaram a combinação de vacinas, segunda dose, no caso da falta da vacina da AstraZeneca. Essa combinação já está sendo feita em 2 municípios para pessoas que tiveram reações adversas. A variante Delta já é a cepa mais predominante no estado. A Secretaria de Saúde analisou o material coletado em pacientes nos meses de junho e julho. A pesquisa indicou que 3 em cada 5 amostras eram da Delta, ou seja, 60% do total. Ainda segundo a Secretaria, a variante já está presente em pelo menos 67 dos 92 municípios do estado. Essa variante Delta surpreendeu pela sua capacidade de transmissão e, consequentemente, hoje ela prevalece entre todas as variantes aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje, só na capital, 788 pessoas estão internadas com Covid em leitos de UTI e enfermaria. E outros 261 pacientes ainda estão tratando sequelas da doença. Um total de 1.049 leitos ocupados só na cidade do Rio. Nas UTIs de hospitais públicos da capital, a taxa de ocupação chega a 95%. A preocupação maior é com os idosos. As pessoas com mais de 60 anos representam quase a metade das internações em todo o estado. O Ministério da Saúde já discute a terceira dose para os mais velhos, mas ainda não há nenhuma confirmação oficial. Na cidade do Rio,
a Prefeitura pretende começar essa vacinação de reforço em setembro. A Secretaria Estadual de Saúde autorizou que os municípios misturem as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer na primeira e segunda doses. Segundo o Estado, isso pode ser feito quando o município não tiver estoque suficiente de AstraZeneca para a segunda aplicação. O secretário de Saúde garantiu que a combinação dos imunizantes é segura. Não há prejuízo nenhum, prejuízo seria se as pessoas ficassem sem a segunda dose. A capital e Niterói já fazem a combinação de vacinas para pessoas que tiveram reações adversas. Niterói também antecipa a primeira dose contra a Covid por idade e deve vacinar até quinta-feira pessoas com 18 anos. Aqui na cidade do Rio, isso deve acontecer na sexta. Aos poucos, a imunização contra a Covid-19 dos adolescentes vai acontecendo em mais cidades de São Paulo. Na cidade de Itápolis, lá já se está vacinando o público de 12 a 16 anos com comorbidades e os jovens com 18 anos ou mais. Com apenas 16 anos, a Jennifer já tomou a vacina contra a Covid-19. É um alívio, na verdade, né? Diante dessa pandemia. A gente, desde bebezinho, toma vacina e é por isso que hoje a gente está vivo aqui, né? Itápolis foi mais uma cidade do Centro-Oeste paulista a aplicar a primeira dose do imunizante em adolescentes com mais de 12 anos e que tenham algum tipo de comorbidade ou deficiência permanente. Neste momento, a cidade já aplicou mais de 40 mil vacinas entre primeiras e segundas doses. Com o avanço da imunização e também o cumprimento de medidas que evitam o contágio da doença, Itápolis já acompanha queda nos números, como, por exemplo, o baixo índice nas UTIs daqui do município. Estamos com 17 dias sem óbitos no município, né? E esses pacientes hoje são atendidos no centro de síndrome gripal, que foi implantado há 50 dias, e todos os pacientes do município são direcionados até lá para o atendimento. Pouco a pouco a cidade volta ao normal. No comércio, com o horário de antes, de 8 da manhã às 6 da noite. Esperança, né? Tomara que volte tudo ao normal. A gente não aguenta mais ficar assim desse jeito, né? Mas enquanto isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém suspendeu a vacinação contra a Covid-19 na capital paraense. O município aguarda a chegada de novas doses para retomar o calendário ainda nessa semana. A Tila Lima é quem conta para a gente. Não teve imunização contra a Covid-19 nesta terça-feira aqui na capital paraense. A Secretaria de Saúde de Belém aguarda a chegada de novas doses para avançar no calendário de vacinação ainda esta semana. Até o momento, já foram aplicadas em Belém 880 mil primeiras doses, 270 mil segundas doses, totalizando quase 1.200.000 vacinas aplicadas. De acordo com o governo do Pará, o último lote de vacinas com mais de 110 mil doses chegou nesta madrugada. Os imunizantes devem ser distribuídos para os 144 municípios do estado para aplicação de primeira e segunda doses. E a gente aguarda que a imunização contra a Covid-19 seja retomada por aqui o quanto antes. Tila Lima para o Brasil TV. A gente fala agora de casos de racismo e injúria racial. No Distrito Federal, uma funcionária de um mercado que fica na cidade de Santa Maria foi presa depois de xingar um colega de preto nojento e negro ceboso. O estabelecimento demitiu a acusada, a vítima e a testemunha. A vítima é Douglas Ferreira, de 18 anos. Ele diz que sofreu ofensas racistas por uma colega de trabalho, funcionária da limpeza do supermercado Vivendas. O caso ocorreu no dia 12 de agosto. Na ocorrência, ele narra que, além dos xingamentos, a mulher já tinha jogado água nos pés dele de propósito. Um rapaz que trabalha junto comigo chegou me avisando, falando que uma funcionária da limpeza estaria fazendo racismo em relação a mim, onde ela chegou perguntando para ele da seguinte forma: cadê aquele preto sujo, ele não vem trabalhar hoje? Aí ele meio que não respondeu, né? Aí ela já perguntou o seguinte: aquele Saci Pererê, ele gostou do banho que eu dei nele semanas atrás? Ele diz que levou o caso aos supervisores, mas não adiantou nada. E aí, ele acionou a polícia. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia e o caso foi registrado como injúria racial. A funcionária chegou a ser presa, mas pagou fiança e foi liberada em seguida. Depois de toda a situação, a vítima, uma testemunha e a autora foram desligadas da empresa. O supermercado alega que Douglas e a testemunha estavam em período de experiência de 90 dias e foram demitidos em razão da necessidade de redução de quadro de funcionários por causa da pandemia.
Os responsáveis pelo estabelecimento não quiseram gravar entrevista, mas a versão do José, que foi testemunha do caso, é outra. Ele afirma que já estava na empresa há 5 meses. Eles falaram assim, nós tá te mandando embora aí, por causa que você foi testemunha lá do Douglas, né? Não é motivo para me mandar embora, entendeu? Eu tô fazendo uma coisa que é o certo, eu não tô fazendo o errado. Muitas vítimas relatam que chegam à delegacia com queixa de racismo, mas na maioria dos casos, o crime é registrado como injúria racial. De janeiro a julho, os casos de injúria racial aumentaram de 249 para 293, em comparação com o mesmo período do ano passado, um crescimento de 17%. Entre os casos de racismo, os registros passaram de 5 para 6. A delegada Ângela Santos explica que os crimes são classificados como injúria quando se trata de agressão voltada a uma pessoa especificamente e não à coletividade. É assim que a maioria dos registros tem sido interpretada. O crime de racismo, ele atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos. Apesar de também ter pena de reclusão de 1 a 3 anos, ao contrário da injúria racial, é um crime de ação pública incondicionada, é inafiançável e imprescritível. Essa advogada da Comissão de Igualdade Racial da OAB defende uma mudança na forma como os casos são tratados pelas autoridades. Enquanto a gente falar, não, a injúria racial, minimizar a situação, a gente vai criando essa cultura de é isso aí, deixa pra lá, acontece mesmo. Entendeu? Isso tem que acabar. Não vamos nos calar até que esse preconceito acaba. E queremos sim respeito e basta. A seguir, depois de 75 dias, volta a chover em Minas Gerais. Teve até registro de granizo. Brasil TV de volta e a gente fala da chuva em Minas Gerais depois de 75 dias de seca. Em alguns lugares teve temporal, começou de madrugada, os moradores ficaram até sem energia elétrica. Foi um susto para muita gente. A ventania, no início da madrugada, veio acompanhada de muitos raios e um aguaceiro por várias partes da região metropolitana. O Alisson não deu muita sorte. A palheta do limpador do para-brisa quebrou bem na hora em que ele levava um passageiro em casa. Tá fazendo a corrida com um colega ali, até quando nós passamos pela BR ali, o limpador soltou, quebrou. Agora tem que ter juízo, né? A chuva aí. Pegou de surpresa, vou dar um jeitinho de arrumar aqui. Belo Horizonte já estava há 75 dias sem registro de chuva. E a precipitação durante a madrugada pegou muita gente de surpresa, porque ela não estava prevista. A Defesa Civil da capital só registrou a mudança nas condições atmosféricas por volta de 00:30. Um telespectador estava registrando a chuva e flagrou o momento em que um transformador pegou fogo no bairro Alto Caiçaras. Alguns pontos na região noroeste e no Barreiro ficaram sem energia elétrica. Apesar de ter chovido mais forte em algumas áreas, não houve registro de acidentes por causa do temporal. No sul de Minas e na zona da Mata também choveu bastante. No distrito de Taboão, em Bom Jesus de Minas, no sul, choveu granizo ontem por volta das 4 da tarde. O temporal durou meia hora, mas foi suficiente para cobrir algumas ruas de gelo. Os quintais também ficaram cobertos pelo granizo. Dá uma olhada nas imagens. Também choveu bastante na zona da Mata, como a gente disse. E a gente tem imagens de moradores da cidade de Dona Eusébia. Por lá, a chuva foi intensa, várias ruas ficaram alagadas. A enxurrada provocou deslizamento de terra. A chuva vem acompanhada de raios e vento forte. A cidade de São José do Rio Preto, na região noroeste de São Paulo, registrou hoje cedo a pior qualidade do ar do estado. A Gridânia Brat tem as informações. Rio Preto registrou hoje a pior qualidade do ar do estado de São Paulo, segundo o levantamento da CETESB. Nas últimas 24 horas, a média foi de 91 microgramas de material particulado por metro cúbico de ar, número muito maior que o limite de partículas poluentes que uma pessoa pode respirar, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é de 25 microgramas. Não chove em Rio Preto há mais de 60
60 dias. A umidade do ar tem ficado abaixo dos 20% e as queimadas pioram ainda mais a situação. A cidade amanheceu hoje coberta por uma camada de fumaça, cheiro bem forte de queimado, estava difícil de respirar. A Defesa Civil fez alertas à população para que redobre os cuidados, evite atividades físicas em determinados horários do dia, reforce a hidratação, porque a gente sabe que com esse clima os problemas respiratórios aparecem com mais frequência. Gridânia Bright, de São José do Rio Preto, para o Brasil TV. A gente fala agora do paratleta Joesa dos Santos, que vai disputar em Tóquio a segunda Paralimpíada. Ele é da categoria do salto em altura da classe T44. Aos 21 anos, é o quarto melhor do mundo nessa categoria e o atual recordista brasileiro. Joesa é de Pesqueira, no interior de Pernambuco, e lá ele treina no pátio de uma fábrica que está abandonada há mais de 20 anos. E não tem o material necessário para trabalhar. A quantos passos se está de realizar um sonho? Esses aqui começaram a ficar mais próximos há bem pouco tempo. Passou pelos 1,85, segue na competição. Joesa Bezerra dos Santos continua na disputa no salto em altura na classe T44, destinada a atletas com amputação ou má formação dos membros inferiores. Joesa dos Santos, pernambucano de Pesqueira, a quase 100 quilômetros do Recife. Com 16 anos, já sabia o que era brigar por medalha. Os Jogos do Rio aconteceu como um presente. A gente começou o salto em altura em 2016, em março. Quando foi em agosto, a gente já estava na Paralimpíada. Nos Jogos, os maiores Jogos do mundo, né? Então, assim, é uma emoção que não dá para explicar. Mas antes dos saltos na Paralimpíada do Rio, a rejeição era o grande obstáculo que ele tinha pela frente. Eu não me via, eu gostava muito de jogar bola, mesmo não sabendo jogar bola. E ninguém deixava eu jogar bola na escola. Isso eu mexia muito comigo até eu aceitar que eu era deficiente. Porque eu queria ser igual. Eu olhava para o colega do lado e dizia, pô, eu queria jogar bola. Eu queria ser igual àquela pessoa. Eu queria que as pessoas me olhassem igual. Porque muita gente ficava fazendo bullying. Ficava colocando muito apelido. Perninha de concha, pé troncho. Então tudo isso mexia comigo. Né? Então, até uma certa idade. Isso para mim foi uma coisa que me incomodava muito. Mas me incomodava porque eu não aceitava e não vi o valor. Joesa nasceu com uma má formação congênita no pé esquerdo. Durante muito tempo não se aceitava. Mas o esporte virou essa chave. Foi aí que Glebe apareceu. Uma professora capaz de reconhecer um talento de longe. E a gente encontrou ele na escola, né? Então, como eu disse, eu já buscava pessoas com deficiência. Então, eu sempre estava ali buscando o diferente. E quando eu encontrei com ele, ele disse que não queria. Aí eu disse, não, mas você não conhece, vamos ser atleta. Ele, não quero. Em 2016, no Rio, Joesa saltou 1,85 m. Bateu o recorde brasileiro, mas não pegou pódio. No Mundial de Berlim, em 2018, saltou 1,93 m. Evoluiu tanto que hoje é o quarto melhor do mundo. Mas para conseguir tudo isso, Joesa teve que improvisar. Enfrentou muitas dificuldades. Hoje, ele está treinando aqui no pátio dessa antiga fábrica de laticínios, abandonada há mais de 20 anos. Às margens da BR, com sol, chuva, e foi aquele cantinho ali, que parece sem nenhuma utilidade, que ele transformou na chance de realizar o grande sonho da vida. O colchão que amortece o salto foi doado. A base é de pneus, lona e madeira. Joesa se mantém apenas com Bolsa Atleta, que recebe justamente por ter índice olímpico. Já Glébia não recebe salário como treinadora. A gente costuma dizer que é uma fábrica abandonada, que o pai dele que toma conta, e a gente diz que é a fábrica dos sonhos. A gente visualiza muito esse lugar, muito diferente, de outras formas, claro, né? Eu acho que a gente está conseguindo, com essa visibilidade talvez de Tóquio, a gente consiga mudar o cenário. Né? Não só do improviso, como vocês estão vendo, que é bem improvisado, mas é possível. Não tem nada impossível. Aos 21 anos, ele mantém o recorde brasileiro e é um dos favoritos na classe T44 do salto em altura. Em um braço, Rio 2016. No outro, Tóquio. Falta só uma nova medalha no peito. Boa sorte, né? A gente encerra o Brasil TV de hoje com o espetáculo da natureza. A Ananda Apple e o repórter cinematográfico Francisco Gomes flagraram a florada do ipê branco, lá em São Paulo.
Se você encontrar um ipê branco florido assim hoje, aproveite para fotografar, porque deixar para amanhã ou depois é risco do show já ter acabado. Essa é a florada mais rápida de todas. E uma dica, também está bonito assim hoje na Avenida Inajar de Souza, na Zona Norte. O ipê branco é a florada que menos dura entre todos os ipês. São só 2 ou 3 dias contra a média de 1 semana dos amarelos e 1 mês dos roxos e rosas. Ele chama a atenção porque a copa parece inteirinha coberta de neve. Até porque, para florescer, ele primeiro perde todas as folhas e depois fica só em flor. Vista de perto, essa flor tem a parte de fora com um tom rosa bem discreto. Mas por dentro e em cima ela é toda branca. Esta é uma das árvores mais difíceis de se encontrar em São Paulo. Se aparecer uma no seu caminho, aproveite para apreciar este momento raro de ver a copa branca em contraste com o céu azul de hoje. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30, hora de Brasília. Uma boa noite e até amanhã.